Tudo bem, alunos do segundo ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre multiplicação de matrizes e matriz inversa. Então aqui, ó, multiplicação de matrizes. Então aqui eu tenho, ó, uma matriz A de ordem M por N vezes uma matriz B de ordem N por P. Então aqui a matriz resultante aqui, ó, o produto A vezes B, vai ser uma matriz de ordem M por P. Então o que acontece? No caso aqui, para definir a multiplicação de duas matrizes, você tem que observar o seguinte, ó. A quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Então aqui, ó, no caso aqui eu tenho N colunas e aqui eu tenho N linhas. Quando isso acontece, a multiplicação é definida. E a matriz resultante, ó, vai ter, a ordem da matriz resultante vai ter a quantidade de linhas da primeira matriz e a quantidade de colunas da segunda matriz. Então, é o que eu tenho aqui, ó, M por P, ó. Então, A vezes B, M por P. Certo? Exemplo. Exemplo 1. Dados a matriz A, 3, 2, 5, 0, 1 e 4, e a matriz B, 3, 1, 6 e 2. Determine A vezes B. Então aqui, ó, vou multiplicar essas duas matrizes aqui, ó. Primeiro, eu vou pegar aqui a matriz A. Então aqui eu tenho a matriz A. Então aqui, ó, 3, 2, 5, 0, 1 e 4. Vezes a matriz B, 3, 1, 6, 2. Então aqui a primeira coisa que você vai fazer, você tem que olhar se é definida essa multiplicação, se essa multiplicação acontece. Então aqui, ó, a ordem da primeira matriz, eu tenho aqui uma matriz de ordem, ó, 3 linhas e 2 colunas. Então aqui eu tenho, ó, 3 linhas e 2 colunas. E essa matriz aqui, ó, tem 2 linhas e 2 colunas. Então, para que ocorra essa multiplicação, eu tenho que observar o seguinte, ó, a quantidade de colunas da primeira matriz, no caso aqui tem 2 colunas, tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. No caso aqui tem 2 linhas, ó. Então aqui, ó, no caso aqui na primeira matriz eu tenho 2 colunas, aqui eu tenho 2 linhas. Então, se esses valores aqui são iguais, a multiplicação acontece. E a matriz resultante vai ser uma matriz o quê? No caso, você pega o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, nesse caso, a matriz resultante vai ser uma matriz 3 por 2. Quando você multiplicar essa matriz aqui. No caso, o que vai acontecer? Ó? Como é que é feita a multiplicação de matrizes? Você vai pegar, no caso aqui, ó, primeiro você vai começar assim, ó. No caso aqui, a multiplicação é feita multiplicando as linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda. Então aqui você vai pegar primeiro aqui, a primeira linha dessa matriz aqui, ó, 3 e 2, e vai multiplicar pelas duas colunas. Então primeiro você multiplica assim, ó, vai pegar aqui, ó, primeira linha com a primeira coluna. 3 vezes 3, já pode colocar 9. Depois você multiplica 2 vezes 6, caso 12. Agora você vai pegar a primeira linha e multiplicar pela segunda coluna. 3 vezes 1,
3. 2 vezes 2, 4. Agora você pega a segunda linha e multiplica pelas duas colunas, ó. 5 vezes 3, 15. 0 vezes 6, 0. Agora a segunda linha com a segunda coluna. 5 vezes 1, 5. 0 vezes 2, 0. Agora eu vou multiplicar a terceira linha pelas duas colunas. Então vai ficar 1 vezes 3, 3. 4 vezes 6, 24. Agora a terceira linha com a segunda coluna. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Feito isso, você soma os valores aí, algebricamente. Então aqui, somando os valores aqui, ó, eu tenho 9 mais 12, 21. 3 mais 4, 7. 15 mais 0, 15. 5 mais 0, 5. 3 mais 24, 27. E 1 mais 8, 9. O que eu falei para vocês, ó? A matriz resultante, que é essa matriz aqui, ó, a ordem dela é 3 por 2, certo? Então aqui, ó, 3 linhas e 2 colunas. Então a matriz resultante, a ordem dela é o quê? 3 por 2. Então tem que obedecer isso aqui, ó. A matriz resultante, a ordem dela, você tem que olhar aqui, ó. Certo? Então você faz isso aqui, ó. Primeiro você verifica aqui, ó, quantidade de colunas da primeira e a quantidade de linhas da segunda. Esses valores têm que ser iguais. E a matriz resultante, quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda. Então aqui, ó, 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Exemplo 2. Dados a matriz A e a matriz B. Determinar o produto A vezes B. Então aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, a matriz A. Então a matriz A, 1, 3, 2. 0, 5, menos 1. Vezes a matriz B. Então a matriz B aqui, ó, 3, 0. 4 menos 2, 1, 6. Então agora eu tenho que verificar se essa multiplicação acontece. Então vou colocar a ordem das duas matrizes. A primeira matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Então eu tenho, ó, 2 linhas e 3 colunas. A segunda matriz aqui, ó, tem 3 linhas e 2 colunas. Verificando aqui, ó, a quantidade de colunas aqui, ó, da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda. E a matriz resultante aqui, ó, a ordem dela vai ser o quê? 2 por 2. Que é a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda. Então aqui é a mesma coisa que acontece, ó. Primeiro, a multiplicação ela é feita linha por coluna. Então primeiro aqui eu vou pegar a primeira linha e vou multiplicar pelas colunas aqui, ó. Então primeiro eu tenho, ó, primeira linha com a primeira coluna. Então vou pegar aqui, ó, 1 vezes 3, 3. Depois 3 vezes 4, 12. 2 vezes 1, 2.
Agora, a primeira linha com a segunda coluna. Então, fica 1 vezes 0, 0. 3 vezes menos 2, menos 6. 2 vezes 6, 12. Agora, a segunda linha com a primeira coluna. 0 vezes 3, 0. 5 vezes 4, 20. Menos 1 vezes 1, menos 1. Agora, a segunda linha com a segunda coluna. 0 vezes 0, 0. 5 vezes menos 2, menos 10. Menos 1 vezes 6, menos 6. Então, agora, eu vou somar algebricamente. Então, aqui eu tenho a matriz resultante, ó. Somando aqui, 3 mais 12, 15 mais 2, 17. 0 menos 6 mais 12, 6 positivo. 20 menos 1, 19. Menos 10 com menos 6, menos 16. Então, igual eu falei para vocês, ó, a matriz resultante é uma matriz 2 por 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas. Certo? Agora, eu tenho aqui a matriz inversa. O que é a matriz inversa? Matriz inversa, no caso, a matriz inversa eu vou representar por A elevado a menos 1, que é a matriz inversa da matriz A. O que acontece aqui? Ó? Se eu pegar a matriz A vezes a matriz inversa, A elevado a menos 1 é a matriz inversa da matriz A. Então, A vezes a matriz inversa de A é igual. Isso aqui também, ó, você pode multiplicar também a matriz inversa vezes a matriz A. A elevado a menos 1 vezes a matriz A. O resultado vai ser a matriz identidade de mesma ordem. E N, que é a matriz identidade. Então vamos aqui, ó, exemplo número 1. Verifique se existe e, em caso afirmativo, determine a matriz inversa de A igual 5, 8, 2 e 3. No caso, nem sempre vai existir a matriz inversa. Certo? Então aqui, ó, vamos verificar esse caso aqui, ó. Então aqui eu tenho a matriz A, eu não tenho a matriz inversa. No caso aqui, a matriz inversa, vou chamar de A elevado a menos 1. No caso, eu não tenho essa matriz inversa. Então, eu vou chamar essa matriz de uma matriz incógnita. Eu vou colocar assim, ó. Colocar assim, A, B, C e D. Essa é a matriz inversa, que eu vou achar esses valores aí. Então, no caso, o que acontece? Ó? Se você pegar a matriz A vezes a matriz inversa de A, o resultado vai ser... No caso aqui, eu tenho uma matriz de ordem 2. Então, aqui, ó, o resultado aqui, eu vou colocar matriz identidade de ordem 2. No caso, I2. Matriz identidade de ordem 2. Então, aqui, ó, eu vou pegar a matriz A, 5, 8, 2 e 3, né? Então, a matriz A, 5, 8, 2, 3... multiplicado pela matriz inversa, que eu chamei aqui, ó, matriz inversa, que é a matriz incógnita. Então eu tenho A, B, C e D. Multiplicando essas duas matrizes aqui, ó, o resultado vai ser a matriz identidade de ordem 2. 1, 0, 0, 1. Então tem que acontecer isso aqui, ó. Agora, eu tenho aqui, ó, uma multiplicação de matrizes, ó. Então, aqui eu tenho uma multiplicação e depois uma igualdade aqui, ó. Então, primeiro eu vou multiplicar aqui, ó. Igual eu expliquei para vocês. A multiplicação aqui é feita multiplicando
No caso aqui eu vou pegar a primeira linha e multiplicar pelas duas colunas, ó. Primeira linha com a primeira coluna, 5 vezes A vai ficar 5A. 8 vezes C, mais 8 vezes C. Depois, a primeira linha com a segunda coluna, 5 vezes B, 5B. 8 vezes D, 8D. Agora, a segunda linha com a primeira coluna, 2 vezes A, 2A. 3 vezes C, 3C. Depois, a segunda linha com a segunda coluna, 2 vezes B, fica 2B. Depois, mais 3D. Feita a multiplicação, igual a matriz identidade de ordem 2, que é 0 e aqui 1. Então, aqui, 1, 0, 0, 1. Essa é a matriz identidade de ordem 2. Agora, eu vou igualar aqui, ó. No caso, observe que eu tenho dois sistemas de equações, ó. No primeiro aqui, eu vou pegar aqui, ó, 5A mais 8C é igual a 1. Então, eu tenho aqui, ó, 5A mais 8C é igual a 1. E a equação de baixo, eu tenho 2A mais 3C é igual a 0. Então, aqui eu tenho um sistema. Do outro lado, a mesma coisa, ó, 5B mais 8D é igual a 0. E 2B mais 3D é igual a 1, ó, igualando os elementos correspondentes. Tenho dois sistemas para resolver. Certo? Então agora eu vou resolver aqui, ó, esses dois sistemas. No primeiro sistema, eu tenho o seguinte, ó. Então aqui eu tenho, no primeiro sistema, aqui, ó, eu tenho 5A mais 8C igual a 1. Então vou colocar aqui, ó, 5A mais 8C é igual a 1. E na equação de baixo eu tenho 2A mais 3C igual a 0. Então aqui, ó, 2A mais 3C igual a 0. Então vou resolver aqui o primeiro sistema de equações. 5A mais 8C é igual a 1. 2A mais 3C igual a 0. Nesse caso aqui, como é que eu vou resolver esse sistema aqui? No caso, usando o método da adição, no caso aqui você pode eliminar qualquer uma das duas incógnitas primeiro aqui, ó. No caso, pode eliminar qualquer uma. No caso aqui, primeiro eu vou eliminar o C. Eu vou eliminar o C. Para isso eu vou ter que multiplicar as equações. No caso aqui, eu vou multiplicar a equação de cima por menos 3 e a equação de baixo por 8. Certo? Multiplicando a equação de cima por menos 3, vai ficar 5A vezes menos 3, vai ficar menos 15A. Aqui, ó, 8C vezes menos 3 fica menos 24C. 1 vezes menos 3 vai ficar menos 3. A de baixo eu vou multiplicar por 8. 2A vezes 8 vai ficar 16A. 3C vezes 8 vai ficar 24C. Igual 0 vezes 8, 0. Por que eu multipliquei? No caso aqui, ó, agora eu posso cancelar, ó, menos 24 mais 24. Então aqui eu estou usando o método da adição. Então agora, menos 24 mais 24. Então aqui eu tenho, ó, menos 15A mais 16 vai ficar A igual menos 3 mais 0. Então o valor de A aqui é menos 3. Certo? Então no caso o valor de A é igual a menos 3. Agora, o que eu faço? Agora eu volto em qualquer equação aqui, ó, substituo o valor de A para achar o valor de C. Então, no caso, pode ser aqui, ó, pode ser qualquer uma das equações, ó.
2A mais 3C igual a 0. Se eu pegar aqui, ó, 2A mais 3C igual a 0. Então, o valor de A é menos 3. Então, fica 2 vezes menos 3 mais 3C é igual a 0. Resolvendo aqui, ó, 2 vezes menos 3, menos 6, mais 3C igual a 0. Então, aqui eu tenho que 3C é igual a 6. C é igual a 6 dividido por 3. Então, o valor de C igual a 2. Certo? Agora eu vou resolver o segundo sistema. No segundo sistema eu tenho 5B mais 8D é igual a 0. E eu tenho 2B mais 3D é igual a 1. Então a mesma coisa aqui, ó, no segundo sistema. Para eliminar o D, eu vou multiplicar a de cima, a equação de cima, por menos 3 e a de baixo por 8. Então aqui, ó, multiplicando a de cima por menos 3, vai ficar menos 15B, vai ficar menos 24D, igual 0 vezes menos 3, 0. Multiplicando a de baixo, 2B vezes 8, vai ficar 16B. 3D vezes 8 vai ficar mais 24D. 1 vezes 8, 8. Então agora, o que eu posso fazer? Ó? Menos 24D mais 24. Somando as equações, eu tenho menos 15 mais 16, vai ficar 1B é igual a 0 mais 8. Valor de B igual a 8. Achado o valor de B, agora eu vou achar o valor de D. Então aqui você pode usar qualquer uma equação aqui que você quiser. Ó. No caso aqui, eu tenho 2B mais 3D igual a 1. Então eu tenho, ó, 2B mais 3D é igual a 1. 2B mais 3D é igual a 1. O valor de B é 8. 2 vezes 8 mais 3D é igual a 1. Então, 2 vezes 8, 16 mais 3D é igual a 1. Resolvendo aqui, eu tenho 3D é igual a 1 menos 16. 3D menos 15. 3D igual a menos 15. Então, D é igual a menos 15 dividido por 3. Então, o valor de D, menos 5. Certo? Então, eu tenho a matriz inversa, que é a matriz A elevado a menos 1, que é igual a B, C e D. Então, substituindo os valores que eu achei, a matriz inversa vai ser o valor de A, menos 3. Então, o valor de A, menos 3. O valor de B, 8. O valor de C, 2. E o valor de D, menos 5. Então, nesse caso, eu tenho essa matriz aí, que é a matriz inversa. Menos 3, 8, 2 e menos 5. Determine a matriz inversa de A, se existir. Então, mesma coisa, eu pegar essa matriz aqui e vou ver se existe essa matriz inversa aqui. Ó. Então, a matriz A elevado a menos 1, eu vou pegar a matriz incógnita A, B, C e D. Então, aqui eu vou pegar a matriz A, multiplicar pela matriz inversa. O resultado vai ser uma matriz identidade de ordem 2. Então, aqui a matriz A, 3, 2, 6 e 4. Então, vou pegar aqui ó, a matriz A. 3, 2, 6 e 4. Vezes a matriz inversa, né? A, B, C e D. A, B, C e D.
E o resultado vai ser igual a quem? Resultado aqui vai ser, ó, a matriz de identidade 1, 0, 0 e 1. Então agora, multiplicando aqui, ó, as matrizes. Então aqui eu tenho, ó, 3 vezes A, vai ficar 3A, 2 vezes C mais 2C. Depois eu tenho 3 vezes B, vai ficar 3B mais 2D. Então aqui, ó, segunda linha com as colunas, ó, 6 vezes A, 6A, 4 vezes C, 4C. 6 vezes B, vai ficar 6B mais 4D, igual 1, 0, 0 e 1. Então aqui agora eu tenho, ó, igualando os elementos correspondentes, 3A mais 2C igual a 1, 6A mais 4C igual a 0. Depois eu tenho 3B mais 4D igual a 0, 6B mais 4D igual a 1. Certo? Tem esses dois sistemas aqui, ó. Agora, vou resolver o primeiro. Então, o primeiro sistema eu tenho o seguinte, ó. 3A mais 2C é igual a 1. 6A mais 4C igual a 0. Então, eu vou eliminar o valor de C aqui, ó. Para isso, eu vou multiplicar a equação de cima por menos 2. Então, vezes menos 2. Então, aqui eu tenho, ó, 3A vezes menos 2 vai ficar menos 6A. Depois eu tenho 2C vezes menos 2 vai ficar menos 4C. 1 vezes menos 2, menos 2. Copio normalmente a equação de baixo. 6A mais 4C é igual a 0. Então aqui eu vou cancelar o valor de C, ó. Então menos 4C mais 4C. Somando aqui, ó, observa o seguinte aqui também, ó. O que acontece aqui com A? Também o A também pode ser cancelado, ó. Menos 6A mais 6A. Então aqui, ó, o que aconteceu? De cá, somando as duas equações. Então aqui eu tenho de cá ficou 0 é igual a menos 2. Então isso aqui, ó, quando isso aqui acontece, 0 é igual a menos 2, isso aqui é um sistema impossível. Então, SI, sistema impossível. Então, esse sistema não tem solução. Se nesse caso aqui, ó, o primeiro sistema deu um sistema impossível, o segundo sistema também vai ser. Então, nesse caso, quando isso acontece, no caso aqui, ó, não existe a matriz inversa. Então, nesse caso, não existe a matriz. Nesse caso, não existe a matriz inversa. Certo? Número 3. Calcule x e y sabendo-se que 3x, 5 e 2 e 2 menos 1 menos 5y são matrizes inversas. No caso aqui, falou que essas duas matrizes são matrizes inversas. Então, se são matrizes inversas, o que você vai fazer? Vai multiplicar as duas e igualar a matriz identidade. No caso, se são matrizes inversas, ó, A vezes A elevado a menos 1 é igual a matriz identidade de ordem 2. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho a primeira matriz, ó, 3, x, 5 e 2, vezes 2 menos 1, menos 5 e y. Multiplicando as duas, eu tenho a matriz inversa. Ou tenho a matriz identidade de ordem 2. 1, 0, 0 e 1. Então, igual a matriz identidade. Agora, eu vou multiplicar aqui, ó. Mesmo jeito, ó. Então, eu tenho 3 vezes 2, vai ficar 6. X vezes menos 5, menos 5x. Depois, eu tenho 3 vezes menos 1, vai ficar menos 3. X vezes y vai ficar mais xy. Embaixo, eu tenho
5 vezes 2 vai ficar 10. 2 vezes menos 5, menos 10. Depois eu tenho 5 vezes menos 1, menos 5. 2 vezes y vai ficar 2y igual matriz de identidade. Então aqui agora eu vou igualar aqui, ó, vai ficar os elementos correspondentes. 6 menos 5x vai ser igual a 1. Então eu tenho 6 menos 5x igual a 1. Posso resolver aqui, ó. Menos 5x é igual a 1 menos 6. Menos 5x é igual a menos 5. Vezes menos 1 vai ficar 5x é igual a 5. Então aqui ó, o x é igual a 5 dividido por 5. Então o valor de x é igual a 1. Certo? Depois eu tenho menos 3 mais xy igual a 0. Menos 3 mais xy é igual a 0. O valor de x eu tenho, né? Então fica menos 3 mais 1 vezes y é igual a 0. Menos 3 mais y é igual a 0. Então o valor de y é igual a 3. Aqui eu tenho 10 menos 10 igual a 0. Verdadeiro, né? Então se eu tenho 10 menos 10 é igual a 0, 0 igual a 0. Verdadeiro. Depois eu tenho menos 5 mais 2y igual a 1. Então eu pego aqui, ó, menos 5 mais 2y é igual a 1. Então fica 2y é igual a 1 mais 5. 2y igual a 6. Então y é igual a 6 dividido por 2. Valor de y é igual a 3. Lembrando que, no caso aqui, o valor de y é o mesmo, ó. X igual a 1. No caso aqui, o y igual a 3. E aqui, verdadeiro, o y igual a 3. Então, nesse caso aqui, ó, finalizando, o que que eu tenho? O valor de x é igual a 1 e o valor de y é igual a 3. Certo? X igual a 1 e y igual... x igual a 1 e y igual a 3. Então, assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 13 a 18 da apostila 2. Até a próxima aula.